Fala galera do Palpite Futebol, começa o Palpite Futebol novamente para este sabadão, dia 14 de setembro aí. Separei aqui 23 jogos, desta vez com ótima opção de aposta, com Brasileirão Série A, B e muito mais jogos da noite aí galerinha, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha, sem mais enrolação aí. Vamos partir primeiro palpite de hoje, Brasileirão Série A, Flamengo versus Santos. A equipe do Flamengo aí é uma equipe que vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e um empate. A equipe do Santos aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Santos, 1 empate e 1 vitória do Flamengo. Partida que podemos cravar, vitória com empate da equipe do Flamengo. O jogo acima de 1,5 gol. Chapecoense versus Vasco. A equipe da Chapecoense aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. A equipe do Vasco aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos, 3 empates, 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar, jogo de ambas equipes marcam, o jogo acima de 1,5 gol. Palmeiras versus Cruzeiro. A equipe do Palmeiras aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A equipe do Cruzeiro vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Cruzeiro, 2 empates e 1 vitória do Palmeiras. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Palmeiras. O jogo de ambas equipes marcam. Ceará versus Botafogo. A equipe do Ceará aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe do Botafogo vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Ceará, o jogo acima de 1,5 gol. Brasileirão Série B, Londrina versus Coritiba. A equipe do Londrina aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 5 derrotas seguidas. A equipe do Coritiba aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias do Londrina, 2 empates e 1 vitória do Coritiba. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Coritiba, o jogo acima de 1,5 gol. Vitória versus Guarani. A equipe do Vitória aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos 25 jogos de visibilidade, 4 empates e 1 vitória. A equipe do Guarani aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias do Guarani, 2 empates e 1 vitória do Vitória. Partida que podemos gravar, vitória do Vitória com empate. O jogo abaixo de 2,5 gols. Paraná versus Cuiabá Esporte. A equipe do Paraná é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. A equipe do Cuiabá vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Paraná, o jogo acima de 1,5 gol. Superliga, Central Córdoba versus Defesa e Justiça. A equipe do Central Córdoba é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Defesa e Justiça vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Central Córdoba, o jogo abaixo de 2,5 gols. Godoy Cruz versus Argentino Júnior. A equipe do Godoy Cruz aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe do Argentino Júnior vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 1 vitória nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Godoy Cruz e vitória do Argentino Júnior. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Argentino Júnior, o jogo acima de 1,5 gol. Colo versus São Lourenço. A equipe do Colo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A equipe do São Lourenço aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos, 1 vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar, vitória com empate da equipe do São Lourenço, o jogo acima de 1,5 gol. Huracan versus River Plate. A equipe do Huracan aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do River Plate vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias do Huracan, 1 vitória do River Plate e 2 empates. Partida que podemos cravar, vitória com empate do River Plate, o jogo acima de 1,5 gol. Bolívia, divisão profissional, encerramento, Três Tronjas versus Real Potosí. A equipe do Três Tronjas é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Real aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Três Tronjas. Partida que podemos cravar, vitória do Três Tronjas com empate, o jogo acima de 2,5 gol. Sport Boys versus Jorge Wilstermann. A equipe do Sport Boys aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos
vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe de Jorge Wilstermann vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 4 vitórias de Jorge Wilstermann e 1 vitória do Sport Boy. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Sport Boy. O jogo de ambas equipes marcam. Chile, primeira divisão, Palestino vs Coquimbo. A equipe do Palestino aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. A equipe do Coquimbo também vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Palestino. O jogo de ambas equipes marcam. Deportivo Iquique vs Italiano. A equipe do Deportivo Iquique é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Italiano vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 1 vitória do Deportivo Iquique, 2 vitórias do Italiano. Partida que podemos cravar: jogo de ambas equipes marcam. Ou vitória com empate do Italiano. Espanola vs Universidade de Chile. A equipe do Espanola aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e apenas 1 vitória. A equipe da Universidade de Chile vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória com empate da Universidade de Chile. O jogo de ambas equipes marcam. Colômbia, Liga Águila, encerramento: Magdalena vs Tolima. A equipe do Magdalena aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe do Tolima vem de 2 empates e 3 vitórias. 5 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Tolima e 2 empates. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Tolima. O jogo abaixo de 2 gols e meio. Once Caldas vs Santa Fé. A equipe do Once Caldas aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Santa Fé vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Once Caldas. Partida que podemos cravar: vitória do Once Caldas com empate. O jogo acima de 1 gol e meio. Atlético Nacional vs Cúcuta. A equipe do Atlético Nacional aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Cúcuta aí vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do Cúcuta, 2 empates e 2 vitórias do Atlético Nacional. Partida que podemos cravar como possível zebra: vitória do Cúcuta com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Equador, Liga Pro, Aucas vs América de Quito. A equipe do Aucas aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do América de Quito vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória do Aucas. O jogo acima de 1 gol e meio. MLS aí, Estados Unidos, New York City vs São José. A equipe do New York City aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, vem embalada aí 5 vitórias seguidas. A equipe do São José vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 confrontos. Nos últimos 4 confrontos aí, 1 empate e 3 vitórias do New York City. Partida que podemos cravar: vitória com empate do New York City. O jogo de ambas equipes marcam. Atalanta United vs Columbus. A equipe do Atalanta é uma equipe que nos últimos 5 jogos aí vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Columbus vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Atalanta United e 2 vitórias do Columbus. Partida que podemos cravar: vitória do Atalanta United. O jogo de ambas equipes marcam. Union vs Los Angeles. Philanderies é uma equipe que vem de 5 jogos aí de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Los Angeles FC vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Philanderies Union com empate. O jogo de ambas equipes marcam. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra deste sabadão com futebol brasileiro, Série A e B e muito mais aí, jogos da noite, galerinha. Argentino, boliviano, Chile, Colômbia, Equador e futebol dos Estados Unidos aí, galerinha. Lembrando que estarei deixando aí o nosso vídeo anterior com futebol europeus aí, galerinha, que está aparecendo aí na tela do nosso vídeo aí. Dá um clique aí para ir pro vídeo anterior, galerinha. Falou? Estarei deixando aí todos os links na descrição do vídeo, nosso Instagram e nosso grupo do WhatsApp grátis. E foi isso, galerinha. Até o próximo vídeo. Uma boa sorte para vocês aí com os nossos 2 vídeos, com esse e o anterior. E